Como eu falei, nós precisamos estar com o coração preparado para receber agora a semente, que é a palavra de Deus. Tem vários tipos de corações que nós comentamos já, né? Espero que o nosso hoje, nesse momento, esteja aquele último, né? De coração de terra boa. Espero que o nosso coração esteja como terra boa para receber a semente e essa semente germinar, dar frutos 30, 60 e 100 por um. Amém? Como está o teu coração aí? Está pronto para receber a palavra do Senhor? Está pronto para receber a semente? Essa semente vai germinar, irmãos? Vai dar fruto? Amém ou não? Amém. Então, vamos receber do Senhor, que é o semeador, a palavra do Senhor, e Ele vai semear nos nossos corações a sementinha, e essa sementinha Ele espera que dê frutos. Amém? Amém. Bom, Deus colocou no meu coração uma palavra hoje maravilhosa, uma palavra assim que para a gente meditar bastante mesmo, para a gente realmente fazer o que está falando, não é? Porque é algo assim que Deus fez conosco. Eu quero falar hoje sobre a aliança. Sabe o que é uma aliança, irmão? É algo que uma pessoa faz com a outra, não é? Vamos falar, duas pessoas fazendo uma aliança. Então, aliança, irmãos, é algo que não deve ser quebrado, não deve ser partido, não é? Não deve, porque causa coisas ruins, né? Causa mal para um lado, mal para o outro. Então, a aliança tem termos, não tem, irmão? Quando a gente faz uma aliança, quando uma pessoa faz uma aliança com o outro, tem termos. Vamos supor, uma pessoa faz uma aliança, olha, meus termos é esse, a outra não, os meus termos são esses, beleza? Beleza. Os dois se aliançaram, se uniram, não é? Para um cumprir a parte de cada um. Eu vou cumprir a minha parte, a outra pessoa vai cumprir a parte dele, não é? E a aliança, quando ela não é quebrada, a aliança traz bênção, traz milagres, traz maravilhas, não é? Então, a aliança, quando ela não se quebra, ela traz coisa boa. A aliança do marido com a esposa, não é uma aliança? Quando ela permanece para sempre, não traz algo bom na vida do casal, da família? Traz ou não traz? Traz paz, traz tranquilidade, traz amor, não é? E quando a aliança é quebrada? Quando aquele pacto é quebrado por um dos lados, não traz algo ruim, irmão? Não traz coisas ruins para a família, não traz coisas ruins para o lar, para os filhos, não é? Então, irmãos, hoje Deus está falando conosco, quer para a gente meditar, falar sobre a aliança, porque Ele fez uma aliança com o povo, né? No passado Deus fez uma aliança com o povo, e essa aliança, irmão, foi feita conosco também, através do Filho dele, Jesus Cristo, tá? Então, nós vamos falar sobre a aliança do passado, nós vamos falar aquilo que Deus falou para um homem, para um profeta, que era na época o canal de Deus com aquele povo, o profeta Jeremias. Sabe o profeta Jeremias? Abra tua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 11. Nós vamos comentar algo aqui, irmão, sobre a aliança. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, fale conosco no nosso coração, para que esta palavra ela fique fluente, que ela flua bastante na nossa vida, no nosso coração, para a gente poder ter esta aliança com Deus. Porque, irmão, é maravilhoso quando a gente tem uma aliança com o Senhor, não é? Olha bem, Deus fez uma aliança com o povo no passado, Deus fez uma aliança maravilhosa com aquele povo, só que teve termos, irmão. Como eu disse, a aliança tem termos. Deus colocou os termos dele e o povo tinha os termos dele. Então o povo tinha o que fazer na aliança, tinha a parte dele para ser feito na aliança, e Deus tem a parte dele para ser feito na aliança, não é? Deus, então a aliança é isso, de ambas as partes tem coisas para ser feito, que não pode ser quebrada. Então vamos lá, irmãos. E Deus tinha feito essa aliança com o povo, e esta aliança também foi feita conosco, não esqueça, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, irmão. Jeremias capítulo 11.
Jeremias e a aliança. O Senhor Deus me disse. Quem disse? Deus. Deus que disse para o profeta. Então não foi invenção da cabeça do profeta. Não foi algo que veio do coração dele, veio dele e ele falou, não. Deus falou para o profeta. Amém, irmãos? Quem fala conosco através da palavra? É Deus. É Deus que fala conosco através da palavra. Todas as palavras que você ouve de Deus, que você ouve, como eu já comentei, você ouve na internet sendo pregada, você ouve um DVD, você vem no culto. Por isso a importância da gente vir o máximo possível nos cultos, porque é nos cultos você ouve aquilo que Deus tem para falar contigo. Quando você entra lá naquela reunião abençoada do MIT que está sendo feito aqui pela igreja, não é? Nas terças e quintas tem uma palavra lá para você. Então, tudo isso, irmãos, é Deus falando conosco, e tudo isso fortalece a aliança nossa com Deus. Amém? Então, olha bem, Deus falou para Jeremias, que era o profeta na época. E outra coisa, irmãos, só para me comentar aqui, naquela época que o profeta Jeremias viveu, era uma época totalmente deturpada. O povo já não adorava a Deus, o povo adorava imagem, ídolo, tudo até coisa, o povo estava afastado de Deus, tá? Que infelizmente não é muito diferente de hoje não, viu? Então hoje também, né, o povo anda meio esquisito, aí está meio esquisito aí fora, irmão. A sociedade está meio esquisita, está meio... Olha, as coisas que desagradam a Deus está prosperando aí no meio das pessoas, né? Então não está muito diferente. Naquela época, na época do profeta Jeremias, o povo estava longe do Senhor. Eram poucos os que estavam perto de Deus. Amém? Então, leve isso em conta, irmão, que isso não é diferente de hoje não, tá? Presta atenção nas palavras desta aliança. Versículo 2. Aqui eu estou lendo na Bíblia de linguagem de hoje, né? Que eu estou gostando de ler nessa Bíblia, porque ela é bem clara, irmão. Não tem palavra difícil para a pessoa não entender, tá? Ela pode ser diferente da de vocês, que é uma palavra mais complexa, mas é a mesmo sentido. Então, olha bem, preste atenção nas palavras desta aliança, tá? Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras desta aliança. Olha aí, irmãos, vamos comentar, vamos ler esse pedacinho aqui desse versículo 2 e 3, vamos dar uma comentadinha, né? Olha bem, Deus fala para o profeta Jeremias, vai lá, fala para aquele povo de Judá, povo de Jerusalém. Quem era o povo de Judá e o povo de Jerusalém, irmão? Era o povo de Deus, era o povo que se dizia de Deus, que se dizia que servia ao Senhor, não é? Um povo conhecedor de Deus, vamos dizer assim, um povo que conhecia, que sabia que Deus era Deus, que Deus existia. Isso foi passado de pai para filho, irmãos. O povo conhecia, como hoje nós conhecemos, irmão, tá? Eu e você, nós não somos leigos mais não. Eu e você, uns que estão aí, não são leigos mais. Nós conhecemos Deus. Talvez a gente não conhece a fundo, mas nós conhecemos Deus. Nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos como temos que andar nessa terra. Sabemos o que temos que fazer, o que agrada, o que desagrada a Deus. Nós sabemos, irmão. Você sabe, eu sei, não é? O povo sabia. O povo sabia quem era Deus, mas preferia andar do jeito que eles queriam. Irmão, a orientação está aqui. Deus falou para Jeremias, fala para aquele povo prestar atenção nas palavras desta aliança. Qual é a palavra da aliança hoje conosco, irmão? Hein? A palavra de Deus, Jesus é a aliança que Deus fez conosco hoje, através do sangue do Senhor.
através das palavras que Deus deixou para nós, que está aqui. É a aliança que Deus fez conosco. A parte de Deus está aqui na aliança, irmãos. Só qual que é a parte de Deus? Nos proteger, nos livrar, nos dar salvação, entregar o bem dessa terra para nós, entregar o de melhor, fazer o de melhor, está ali conosco no dia a dia, nos salvando. Essa é a parte de Deus, irmão, da aliança. Qual é a parte do povo na aliança? Obedecer a Deus, dar atenção às palavras da aliança, não é? Dá atenção às palavras da aliança. Não tire isso da sua mente, irmão, do teu coração. Será que nós estamos dando atenção às palavras da aliança? As palavras que estão aqui na palavra de Deus, estamos cumprindo? Dar atenção é cumprir, é obedecer, irmão. Dar atenção não é só escutar e achar bonito, é obedecer. Será que estamos dando atenção às palavras da aliança? Então Deus falou para Jeremias, vai lá e fala para aquele povo de Judá e o povo de Jerusalém, que é os judeus, que eram as pessoas do povo de Deus. E essa palavra vem para nós hoje, irmão. Se você se considera povo de Deus, se você se considera servo do Senhor, essa palavra é para você, e essa palavra é para mim. Amém, irmão? É para nós, irmão. Nós temos que dar atenção aqui. Por isso que eu peguei essa palavra aqui, essa Bíblia. Aqui está dizendo dar atenção, quer dizer, prestar atenção, parar e falar, meu Deus, como isso é importante. Ou você dá atenção naquilo que você acha que é importante, não é, irmão? Ou não? Você vai dar atenção para as coisas que você não acha importantes, você nem está aí. Você não acha que é importante, você nem vai dar bola. Mas aquilo que é importante, aquilo que te chama a atenção, você vai olhar e vai parar, e vai prestar atenção naquilo ali. É isso que Deus está falando para nós. Presta atenção nas palavras da aliança. Presta atenção, povo de Deus, na palavra que eu estou falando. Presta atenção na Bíblia. Presta atenção nisso que eu deixei para vocês. A morte do Senhor naquela cruz, aquele sofrimento todo, irmão, foi para que Deus deixasse para nós a aliança dele. A aliança dele nessa terra conosco, porque um dia ele vai nos buscar, mas ele vai buscar aquele que está aliançado com ele, irmão. Não vai ser qualquer um que vai subir, é o que está aliançado com o Senhor. Quem está aliançado com o Senhor é quem está dando atenção às palavras da aliança. É por isso que Deus exortou Jeremias. Jeremias fala para aquele povo, porque se eles não dão atenção à palavra da aliança, eles estão perdidos, vai ser amaldiçoado. Irmão, olha bem, por isso que muitos estão perdendo as coisas, muitos estão sofrendo, muitos não têm direção, muitos estão na presença de Deus, de repente sai, de repente não é mais, está com a vida tudo enrolada. Por quê? Irmão, porque quando a gente dá atenção às palavras da aliança, quando você começa a obedecer a Deus, nós já comentamos isso, Deus vai entregar os milagres, não é? Quando nós comentamos, se não me engano foi quarta-feira ou sexta-feira, agora eu não sei mais, mas um desses dias da semana, irmãos, a desobediência traz milagre. Aí a pessoa fala, meu Deus, desobediência, pastor, traz milagre? A desobediência às coisas do mundo traz milagre. Quando eu desobedeço o capeta, quando eu desobedeço a minha vontade até carnal, quando eu desobedeço as coisas do mundo, automaticamente eu estou obedecendo a Deus. E quando eu obedeço a Deus, o milagre é na minha vida, o milagre chega na minha vida, não é? Então, irmãos, é porque eu estou obedecendo a aliança, eu estou me aliançando com Deus. Todo aquele que tem aliança com Deus, irmão, recebe o milagre, não é? Josué era aliançado com Deus. Olha a vida de Josué, quantas vitórias Deus não deu para Josué, irmão. Mas Josué era aliançado com Deus. Josué obedecia, dava atenção às palavras da aliança. Deus falava com ele e ele ia lá e cumpria. Deus fala conosco e muitas vezes nós não cumprimos. Nós não somos aliançados com Deus muitas vezes, irmão. Não temos essa atenção na aliança, não temos. E por isso as coisas muitas vezes vai por água abaixo, os treinos não acontecem, o negócio vira, o pessoal vira o rei para a barriga, né? Vira aquele negócio,
não é? Vira aquela brigaiada em casa, vira aquele rolo, o serviço não dá certo, aquela ensaiada, aquela coisa aiada, irmão. Por quê? Falta de aliança com Deus. Porque, irmãos, quando a gente tem aliança com Deus, Deus faz a parte dele na aliança. Ele nos protege, nos cura, nos livra, nos liberta, não é? Deus faz a parte dele na aliança. Ele te entrega o bem dessa terra, porque é a promessa dele. Se você for ler o Salmo 91, você vai ver lá que Deus protege a gente. Deus é nosso escudo, não é? Nossa proteção, viu? Deus é, irmãos. Isaías 1,19 fala que se a gente quiser dar ouvidos ao Senhor e quiser dar ouvidos a Ele, nós comeremos o bem dessa terra. Está vendo? Dá ouvidos à palavra da aliança. Nós vamos comer o bem dessa terra. O que tem de melhor da terra é nosso, irmão. Não é? É nosso, mas a aliança não pode ser quebrada. Tem que existir aliança com Deus, irmão. E a nossa parte da aliança é simplesmente a obediência, viu? Cumprir a palavra, obedecer a palavra. Então vamos lá, vamos continuar. Então olha bem, talvez muitas coisas acontecem na nossa vida, coisas ruins, é porque nós quebramos a aliança com Deus, tá? Toda pessoa que não obedecer às palavras dessa aliança será amaldiçoado, como falou aqui. Esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte, olha bem, o que Deus disse na aliança que fez com aquele povo, tá? Olha bem, se me obedecerem e fizerem tudo que eu mandar, vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhe dar a terra boa, rica, que agora é de vocês. Meu irmão, olha aí a aliança que Deus fez. A parte dele, Ele vai entregar o de melhor. Acabei de falar, o bem dessa terra. Ele vai nos proteger, vai nos livrar, como Ele falou que ia fazer com o povo, não é? O que a gente quer mais, irmão? O que nós queremos mais? Não tem mais nada, irmão, nada melhor do que a proteção de Deus, nada melhor do que Deus na nossa vida, nada melhor do que a aliança que Ele fez conosco, a mesma aliança que Ele fez com os antepassados, Ele está fazendo conosco através de Jesus Cristo. Essa mesma aliança, só que essa mesma exortação que Ele deu para Jeremias, dá para nós, Ele está dando para nós hoje. A mesma exortação que Ele deu para Jeremias, dá para aquele povo no passado, para o povo de Jerusalém, de Judá, Ele está mandando para nós hoje, porque a aliança está sendo quebrada, irmão. A aliança que nós fizemos com o Senhor, que Ele fez conosco, está sendo quebrada, muitas vezes quebrada por nós, não por Deus, porque Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança é o homem, irmão. É nós que quebramos aliança com a nossa desobediência. Nós desobedecemos a Deus, não cumprimos aquilo que Deus fala, que Deus põe na palavra para ser cumprido, nós não cumprimos. E aí as coisas não acontecem, ou acontecem coisas ruins, não é? Porque a Bíblia diz que Deus, vai amaldiçoar, irmãos. O que é uma maldição? É coisa boa que vem na vida da pessoa? Não, é coisa ruim, porque quando a aliança é quebrada, eu falei no começo, as coisas ruins vêm por causa da quebra da aliança. As coisas ruins vêm na vida de um casal, quando a aliança é quebrada por um deles, não é? As coisas ruins vêm na vida de uma família, no trabalho, quando a pessoa tem uma aliança com o patrão, não é? O empregado tem uma aliança com o patrão ou não tem? O patrão paga ele o salário para ele fazer o serviço bem feito. Então, qual é a parte do funcionário? Fazer o serviço bem feito. Qual é a parte do patrão? Pagar ele direito no dia, não é? É uma aliança, mas quando um quebra, traz coisas ruins para ambas as partes. Então, a aliança não pode ser quebrada com Deus, irmão, e nós estamos quebrando essa aliança, o povo está quebrando essa aliança.
Não podemos quebrar aliança com Deus se a gente quer que Deus opere na nossa vida. Se a gente quiser os milagres acontecendo, nós não podemos quebrar essa aliança. Então, para não quebrar a aliança, faça a tua parte, obedeça a palavra, obedeça aquilo que Deus está ordenando, viu? Porque é assim que nós vamos permanecer firmes na aliança com Deus. E quando isso acontecer, Deus vai cumprir a parte dele. Bom, para que Deus cumpra a parte dele da aliança, Ele espera eu e você cumprir a nossa. Deus não vai cumprir a parte dele depois eu cumprir. Não, mano. Eu tenho que cumprir a parte da aliança e Deus vai cumprir a dele. Sabe o que chama isso? Fé. Quando eu cumpro, eu sei que vai acontecer porque Deus não falha. Então quando eu cumpro a minha parte, Deus vai cumprir a dele. É fé. Agora, se eu não cumpro a minha parte, é falta de fé, porque eu não estou crendo que Deus vai cumprir a dele. Bom, se Deus fala que Ele vai cumprir a parte dele, você vai fazer, você vai nos proteger, nos livrar, entregar as bênçãos, dar o de melhor, está falando aqui, ué. Então por que eu não cumpro a minha parte? Porque eu não acreditei. E se eu não acreditei, eu não vou cumprir, eu não vou dar atenção, eu não vou fazer, e aí não cumpre nada, aí não acontece nada, aí as pessoas saem da presença de Deus, como se fosse Deus o culpado de não cumprimento das coisas, da aliança ser quebrada. Nós nunca falamos que somos culpados de nada, né? Muitos não reconhecem a culpa da quebra da aliança, põe a culpa em Deus. Ah, Deus não quis fazer, Deus não fez, não é? Ah, Deus não me ouviu. Irmão, tudo isso é por nossa causa. O que acontece é nós que causamos, irmão. Porque se eu faço a minha parte na aliança com Deus, Deus fará dele. Amém? Põe isso no teu coração. O que você está precisando que o Senhor faça? Que área da tua vida você está precisando que Deus coloque a mão, coloque aí e faça um milagre na tua vida? Ele está esperando você cumprir a tua parte na aliança, porque a aliança foi feita, não é? Jesus morreu naquela cruz, derramou o sangue dele ali até a última gota e deixou para nós as palavras da aliança, não é? Deixou para nós. Agora, depende de nós cumpri-la, dar atenção, como Deus falou para Jeremias falar para aquele povo, e Deus está falando para nós hoje, ó, dá atenção na minha aliança contigo. Nós nos aliançamos, Deus e nós temos uma aliança, não é? Através de Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz. Foi uma aliança que Deus fez com o mundo, fez com aqueles que creem nele, não é? Então, se você crê no Senhor, a aliança que Deus fez é contigo, é comigo. Então, olha bem, se essa aliança que for quebrada, irmãos, nós já comentamos, coisas ruins acontecem. E o que Deus fala no versículo 6? Deus continua falando, irmão. Deus continua falando para Jeremias avisar aquele povo, tá? Então, olha bem, é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou: vá até as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali esta minha mensagem. O que Deus falou para Jeremias? Jeremias, vá lá agora e anuncie a minha palavra para aquele povo. Anuncia a minha palavra para aquele povo. O que está sendo feito nos cultos que a gente participa? Quando você se interessa em pegar a palavra de Deus e olhar e ler, porque aí tem o interesse de cada um, não é? Muitos e muitos não estão nem interessam em pegar a palavra de Deus, só no culto quando ele vai, né? Então, o que Deus falou para Jeremias? Jeremias, vai lá, porque o povo está todo desordenado, o povo está tudo perdido, o povo está tudo sem adoração a Deus, está tudo adorando outras coisas, está tudo sem caminho, sem direção. Vai lá, Jeremias, e fala a minha palavra para aquele povo. Irmão, nós estávamos sem direção e muitas vezes estamos ainda. Você acha que eu estou com direção todos os dias? Que você está com direção todos os dias? Era para estar. Era para nós estarmos em direção boa todos os dias, né?
se a gente estivesse em cumprimento da palavra, dando atenção às palavras da aliança, como Deus pediu para Jeremias falar para aquele povo? Você acha que o povo estaria perdido, irmão? Adorando outras coisas, fazendo desagrado a Deus, se estivesse cumprindo aquilo que Deus estava falando? Josué desagradou a Deus na caminhada dele nessa terra? Não. Sempre obedeceu a Deus e sempre foi lá, irmãos, caminhando em vitória, não é? Sempre Deus com Josué ali, Deus entregando as vitórias, porque Josué sempre andou na vontade de Deus, não é, irmãos? E muitos profetas, muitas pessoas agiram da mesma forma. Então, e nós, irmãos, recebemos a mensagem do Senhor, Deus fala para nós: olha, vai lá. Eu estou trazendo essa mensagem para falar aos corações na igreja, inclusive o meu, que é o que eu mais necessito do Senhor, eu sou o que mais preciso de Deus, irmão. Então, Deus está falando: olha, escuta, povo, escuta a minha mensagem, fala lá para o povo. Por que você acha que Deus está mandando falar isso para nós, irmão? Porque nós estamos andando certinho, nós estamos andando nos caminhos corretos com Deus, uma direção, nossa, o povo está tudo direcionado, vai chegar na glória assim, piscar de olho. Se Deus voltar aqui, todo mundo está subindo para a glória, porque está tudo na direção. Você acha que Deus veio falar isso para nós, para isso, irmão? Todo mundo está na direção? Não, nós não estamos nas direções que Deus quer que a gente siga, não estamos seguindo a palavra, nós estamos vivendo da maneira que nós queremos, da maneira que eu acho melhor, da maneira que você acha melhor, você segue. Infelizmente está assim. Se eu estiver errado, irmão, depois você me fala, me pega eu ali na rua e me dá uns... Se eu estiver errado. A maioria da nossa caminhada nessa terra, se não for 90%, se não for quase 100% da nossa caminhada, nós estamos sem direção, porque a gente não obedece, a maioria das vezes, a palavra do Senhor, não damos atenção. Muitas vezes nós nem sabemos o que diz a Bíblia. Como é que eu vou dar atenção se eu não sei o que está escrito na Bíblia? Não tem nem como dar atenção. Por isso eu falo, a gente não está dando atenção. Irmão, bênção vem através da palavra. A palavra da aliança, não esquece, irmão, é a aliança que Deus fez. É por isso que chega a bênção na nossa vida, porque temos uma aliança com Deus. Você acha que as pessoas que não estão aliançadas com Deus conseguem as bênçãos de Deus? Muitos talvez conseguem muitas coisas, a pessoa acha que é bênção. A pessoa talvez está lá com uma conta boa no banco, tem muitos bens e tal. Nossa, aquela pessoa abençoada, mas você não sabe a vida dela, você não sabe o buraco no coração da pessoa, na família dela, a bagunça que está, a gente não sabe, irmão. Eu só sei de uma coisa: a pessoa que não é aliançada com Deus, irmão, ela não está bem. Ela não está bem, irmão. Ela não anda bem nessa terra. Pode até ter bens materiais, ou talvez pode estar até bem na família, mas está bem, bem material já não está. Sempre tem algo destruído na vida daquela pessoa, porque ela não está aliançada com Deus. Se ela tiver, ela pode ter problema? Pode, mas Deus está ali, irmãos. Ela confia em Deus, e Deus vai dar sempre a vitória para ela. Você pode ter certeza. Então olha aqui, irmão, Deus fala para Jeremias: vai lá, fala para aquele povo, tá? Fala a minha mensagem para aquele povo. Diga aos israelitas, quer dizer, ao povo dele, né? É o que ele está falando para nós hoje, povo de Deus, é para nós. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que o quê? Cumpram, obedeçam, não é? Então, ele fala para Jeremias não só para o povo escutar, mas para o povo cumprir. Diga aos israelitas que escutem a palavra da aliança e que as cumpram. Ei, irmão, a parte mais difícil hoje é essa, de cumprir a verdade, de cumprir a palavra da aliança, de cumprir a palavra de Deus. No meio das igrejas, a coisa mais difícil hoje é o cumprimento da aliança. Por isso a aliança está sendo quebrada, por isso as coisas não estão acontecendo, por isso talvez acontecendo muitas coisas de ruim na nossa vida,
porque as alianças, nós estamos quebrando a aliança com Deus, muitas vezes na nossa vida. Então, olha bem, quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras. O que Deus fala conosco? Direto. O que Deus está falando conosco? Vamos falar deste ano. Este ano, desde janeiro. Vamos contar o ano passado, não. Vamos falar deste ano. Desde janeiro. O que Deus está falando com o povo desde janeiro? Conosco. Deus está avisando de antemão. Deus vem falando de cumprir a palavra, de obediência. Deus vem falando de várias coisas para nós durante o ano, não é? Então, olha o que ele falou aqui, irmãos. E o que acontece conosco hoje é o que ele falou para ele falar para o povo, para Jeremias falar para o povo. Olha aqui, quando ele tirou os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras. Então foi falado, irmãos. Deus está falando para o povo desde quando ele tirou o povo do Egito, irmão. Ele está avisando para o povo: olha, faça dessa forma, ande dessa forma. E mandou Moisés falar para o povo, e Moisés falou, e Moisés disse, e Moisés falou, e veio vindo, e veio falando. Josué falou também, foi falando, irmão. Deus vem avisando, Deus vem falando, irmão. Deus vem falando conosco esse ano, muitas vezes. Quantas palavras nós já ouvimos, quantas mensagens nós já ouvimos de Deus esse ano, irmão. Quantas delas nós cumprimos, quantas delas nós fizemos. A aliança do Senhor vem sendo quebrada. Não esqueça disso. Quando você for fazer algo que desagrade o Senhor, irmão, preste atenção que você está quebrando a aliança com Deus. Depois vem as coisas ruins, em consequência dessa quebra, você vai reclamar, eu vou reclamar. E nós não podemos reclamar, porque a aliança foi quebrada por nós. E foi falado, foi avisado, desde lá quando ele tirou o povo do Egito, ele avisou para aquele povo, avisou que se a aliança fosse quebrada, coisas ruins aconteceriam, não é? Foi avisado. E o povo, o que eles fizeram, irmãos? Olha bem, o que foi feito? Vamos lá. E tenho continuado a avisar o povo até hoje. Olha que bom, hein, irmão? Que benção, né? Deus avisou o povo desde quando tirou do Egito e foi avisando até hoje, até aquele dia que ele mandou Jeremias falar, e estava avisando, irmão. Avisando, gente, olha, escuta, vocês estão fazendo errado. Olha, está errado, vocês estão servindo, vocês estão obedecendo isso aí não é para fazer. Não anda desse jeito, não faça assim, não faça desse jeito, faça assim, faça dessa forma. E Deus falando para o povo, falando para o povo. E você acha que está diferente conosco hoje, irmão? Deus falando vou falar desse ano, desde janeiro, falando: faça assim, faça dessa forma, não faça assim, não haja assim, haja desse jeito, caminhe por este caminho. E nós não, irmãos. Nós caminhamos pelo caminho que achamos que deveríamos andar, não é? E assim vai. E hoje Deus falou mais duro. Sabe por que Deus está falando mais duro, irmão? Porque está acabando o tempo. Está se findando o tempo aqui, irmão. Deus está retornando, Jesus está retornando, está se findando o tempo. E se a gente continuar andando como o povo estava andando, o povo de Jerusalém, Judá, que estava andando lá na época de Jeremias, nós vamos ficar tudo perdido aqui nessa terra. O povo estava perdido, e muitos continuam perdidos, porque muitos não deu ouvido a mensagem de Jeremias, não é? Jeremias foi um profeta, irmão, que, olha, apanhou, porque o povo não dava ouvido que Deus falava, porque Deus falava, irmão, o povo estava ruim mesmo, o povo estava com o coração tudo ruim, olha, o povo estava destruído espiritualmente, e as palavras que Jeremias trazia, que Deus mandava, era só lambada, era só de conserto, era só palavra dura, e o povo não aceitava, não é? Então, por isso Deus fala conosco hoje, irmão. Por isso eu perguntei: como é que está o teu coração? Você vai receber essa palavra com um coração de pedra, com um coração de espinho, ou com a terra boa? Todo mundo falou que é a terra boa. Espero
que essa palavra dura, que Deus falou conosco, seja recebida na terra boa, não é? Espero que ela seja cumprida, porque quando findar o tempo nessa terra nossa, nós vamos estar lá na presença do Senhor. E quando nós chegarmos na presença do Senhor, Ele vai nos cobrar esta aliança. E aí? Se eu não estiver aliançado com Deus, eu tenho um lugar para ir. Se eu estiver aliançado com Deus, eu tenho outro lugar para ir. Não é? Aqueles que têm aliança com Deus, vai estar à direita de Deus. Aqueles que não têm aliança com Deus, vai para o abismo com o capeta. Então, é uma escolha que temos que fazer. Então, olha bem, terminando, irmãos, olha bem, diz assim, versículo 8: mas eles não ouviram. Olha aí, irmão, eu estou vendo um retrato. Essa palavra hoje eu estava lendo, ela me trouxe o retrato da igreja hoje, irmão. Não estou falando daqui, estou falando das igrejas hoje. Irmão, eu espero de coração que esse retrato não seja daqui, que essa igreja não tenha esse retrato, irmão. Mas eu vi essa palavra como as igrejas de hoje, o retrato de hoje que está acontecendo conosco, irmão. Olha bem, mas eles não ouviram. Foi falada a mensagem, é pregada a mensagem, é dita a palavra e nós não ouvimos, irmão. Nós não ouvimos. Então, olha bem, mas eles não ouviram, nem obedeceram. Olha aí, isso é o retrato hoje dos acontecimentos no meio do povo de Deus. Não estão ouvindo e não estão obedecendo, tá? Então, olha, mas eles não ouviram nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mal como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso, eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. Olha aí, irmão. Tá vendo? Tá vendo, irmãos? É isso que eu estou falando, irmão. A aliança quebrada tem as consequências que na própria aliança está escrito. E elas vêm, irmãos. Elas vêm, irmão. Quando Davi quebrou a aliança com Deus, nós sabemos o que ele fez, não é? Adulterou lá com Betseba, matou o marido dela para ficar com ela, quebrou a aliança com Deus, irmão. Fez o que desagradava a Deus, quebrou a aliança. O que veio? O mal, veio a espada sobre a vida de Davi, sobre a família e sobre a casa de Davi, e não se apartou mais. Deus fala aqui, Ele é claro, olha bem, eu mandei que eles dessem ouvido à aliança, mas eles não ouviram, eles não obedeceram, pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mal como sempre. Por que mal, irmão? Talvez a pessoa fale assim: nossa, pastor, mas eu não sou mal, eu ajudo tantas pessoas, sou tão bonzinho. O mal que ele fala é porque você e eu não cumprimos a aliança com Deus. Nós fazemos um mal, irmãos, tá? Esse é o mal, quando a gente deixa de cumprir a palavra, deixa de fazer o que agrada a Deus e agradar o inimigo. Então nós estamos fazendo o mal. Então olha bem, a pessoa continuou mal como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança. É o que ele está falando para nós hoje, irmão. Seja fiel à aliança, seja fiel ao Senhor, cumpra a palavra, seja fiel àquilo que Deus fez por nós, irmão. Dê valor à morte de cruz do Senhor. Vamos dar valor à morte de cruz do Senhor, porque esta aliança Ele fez com sangue e nós estamos desobedecendo ela. No seu dia a dia, leve em conta o que você ouviu. Espero que o seu coração esteja como terra boa, não como pedregoso, não como terra cheia de espinho, não é? Que vai receber a palavra de um jeito que não vai prosperar, mas que seja uma terra boa, que caia lá, que seja plantada essa semente no teu coração, e que ela nasça, dá fruto 30, 60 e 100 por um, que você venha ver os milagres de Deus na tua vida, pelo cumprimento da aliança, porque Deus tem o de melhor para você e o de melhor para mim. Amém?
Mas não quebre a aliança com Deus, porque senão, em vez de bênção, vem as coisas que não é bênção. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé então, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia.